Então, pessoal, gravar esse vídeo aqui para fazer a demonstração da versão 2.004, que é a versão que vai ter algumas melhorias, né? Foi recentemente lançado, outra mais a versão 2.3. Aí fiz um patchzinho de correção em algumas situações e agora estou através de alguns pedidos e algumas orientações que a gente foi recebendo, né, e alguns feedbacks, a gente construiu aqui reformulou um pouco a questão do layout, né? A gente deu uma melhorada e a gente conseguiu aí um processo que vai ajudar tanto, vai facilitar tanto na questão de subir, né, de modificar as imagens ali um pouco mais dinâmico, como foi sempre a proposta aqui do Odin, diferente de alguns outros que mantém muito estático ali a questão de layout e tal, que é preso ali na executável, etc. A maneira que é, né, na compilação, a gente está trazendo um processo mais dinâmico das trocas de imagens e tal, e assim também trazendo um pouco de segurança para o layout do usuário, né, que você pode hoje construir um layout aí um pouco mais personalizado, inclusive até se for o caso a gente está para fechar algumas parcerias também para alguns designs, está desenvolvendo aí os layouts, né? E eu posso tá podendo indicar também alguns designs também que tem interesse, que quer construir os seus layouts, pode também estar construindo os layouts para até para revenda, né? Você pode estar desenvolvendo esses layouts para revender o layout, porque a gente está montando um processo que eu vou estar explicando aqui, que atualmente a gente agora está com um processo de compactação das imagens, né? Você vai ter a imagem aqui, você vai ter uma pasta aqui, né, das imagens, que dentro da pasta principal do config, como alguns já conhecem, você vai ter agora a pasta images, que você vai estar, né, inserindo essas imagens aqui dentro dessa pasta, né, e através aqui do configurador, né, você vai, assim que você colocar as imagens, tudo que é necessário aqui para o funcionamento, né, já o modelo que nós trabalhamos continua o mesmo processo. Você vai colocar aqui no button, você coloca sempre as imagens default aqui, né, e as imagens, houve aquela que vai passar essa imagem aqui, ó, digamos, vou demonstrar aqui, vou abrir aqui o patch. Você observa, né, aqui que você tem essas imagens aqui, né, que quando você passa o mouse lá tem essa mudança, que seria a on. Observe que é o mesmo nome da default, né, que a gente utiliza, e só salvar aqui, colocar na pasta aqui como on, né, a segunda imagem, mais o over, você coloca como on, na on underline. Então você, com esse on underline, você ativa, né, automaticamente que o processo ele já entende que é a imagem over que você vai querer aqui. Então você tem a default, que é play.png, e a on underline play.png, que é a over, né? Você passa que você observa esse efeito aqui. Então, basicamente, o que mudou é justamente essa maneira que você tem hoje, que ficava normalmente exposto aqui na pasta Odin lá, né? Como já sabem como é que fazia a alteração. Hoje essas imagens não ficam mais expostas, não ficam protegidas por uma compactação única do Odin, que a gente desenvolveu, uma compactação específica, que você compacta essas imagens, você dá um compress, aqui você coloca as imagens aqui e dá um compress images, e aí você vai nessa pasta aqui, depois que você vai compactar, você vai abrir aqui, ele vai estar aqui em config, esse arquivo vai ser gerado, né? Foi gerado esse arquivo aqui, ó, 810t4. Então foi gerado esse arquivo files odin img, né? Ele gera esse tipo de arquivo, uma compactação aqui nossa. E aí basicamente depois que você subiu você vai simplesmente você vai subir essa compactação para API,
né? Já subiu aqui, observe, ó, onde está o OK. Ele sobe tanto o Odin.style, né, onde vai as configurações das posições, e o Odin IMG. Nós vamos abrir aqui a pasta. Você vai observar que antes ficavam as imagens aqui na parte principal do patch, né? E agora não fica as imagens, ele vai ficar aqui no MG, ele vai ficar, né, o ponteiro, que é aquele ponteiro default, né, que a gente coloca ali, né? Se você não quiser, só excluir esse ponteiro aqui, ele fica padrão, né, do Windows, né? Então é só você, aí vai ficar agora esse arquivo, então você não vai ter mais acesso, as pessoas não têm mais acesso às imagens, né? E com isso fica um pouco mais, digamos assim, protegido, né? E com um processo também de proteção no style, ou seja, se alguém pegar essa imagem para colocar lá dentro para utilizar, não vai conseguir, porque o ponto style está protegido e não vai ter as posições. Então, como é que eu faço para revender ou passar esse ponto style para uma outra pessoa quando você criar? Você quer compartilhar esse seu layout? É só você remover a proteção. Você vem aqui nesse botão Remove Protection e você remove a proteção. Ele abre aqui, você vai pegar o Files e vai pegar o Odin Style. Então esses dois arquivos representam esse seu style. Então a pessoa vai colocar dentro dessa pasta, né, do config client, né, e abrir o configurador e vai conseguir fazer a leitura dos styles, né, e das imagens. Então você vai ter o layout ali fechado, compactado já. As imagens você não vai extrair. Aí você fica a critério você mandar a imagem para a pessoa também separada dentro de uma pasta. Mas nesse caso você manda esses dois arquivos que já é suficiente. Ou manda as imagens e a pessoa faz né, cria o processo. Mas o ponto style você tem que remover a proteção, porque quando você, por exemplo, quando eu mando aqui, né, e eu já removi a proteção, mas se eu mandar aqui para a API, ele já insere a proteção e já manda, né, com a proteção, ou seja, quando a pessoa pegar por lá o seu que você está em uso, não vai conseguir fazer leitura, porque ele vai estar com a proteção adequada e só o usuário com aquela licença vai poder fazer uso, né? Então foi isso. Também nós acrescentamos aqui no config, aqui a gente colocou agora para música, né, a pedidos também. A gente estava muito alto o volume, né, do MP3, da música de fundo do patch, e aí eu coloquei um volume. Então esse volume funciona de 0, 0.0 no caso, né, que seria sem áudio, e a 1, o volume é de 0,1. Então você coloca aí, vai testando a altura. Eu coloquei 6 aqui, achei um padrão razoável, mas você pode estar testando e colocando de acordo com o que você bem entender. Também no layout, voltando, eu tinha esquecido, aqui você tem no geral agora essas duas opções de online, né, plays online, que ele gera um label com a quantidade de players, mas para isso você tem que ir aqui no server e configurar na API o seu banco, né, as informações do banco, né, e aí você dá um update. E depois você, no caso, cria as tabelas aqui, ó, em criar tabelas. Depois que você fazer a atualização, você vem aqui e cria as tabelas no seu banco do Odin, para ele funcionar certinho a parte essa parte do online, né? Ele conseguir pegar lá as informações de quantos play online no seu servidor, e ele gera um label e você só coloca as posições, né? Nesse caso aqui você coloca o XY dele, né? A cor que você quer que fique a fonte, né, da numeração lá da quantidade. Ele só vai gerar a quantidade, então você tem que pontuar, criar uma imagem ali na sua BG, né? Você cria um espaço específico e dentro você coloca onde você quer que fique essa numeração aparecendo, né? E aqui o status, né? O status servidor também foi um pedido da galera, ter essa opção de status servidor, que você fica aqui conseguindo colocar a imagem aqui, né, para o on, para quando tiver off, que é justamente aqui. Eu já fiz até um teste,
né? Aqui ele, nesse caso aqui está off, então ele coloca a imagem aqui onde você vai posicionar ali, XY da imagem. Também colocamos o tamanho da fonte. Agora você consegue colocar o tamanho da fonte, né, aqui do status label, né? Você consegue mudar ali o tamanho da fonte e tal. E acredito que é isso, né? E algumas melhorias que a gente fez, em pequenas correções, etc, como de sempre. E no mais foi essa mudança aqui, né, que a gente fez para que seja ocultado as imagens e tal. E a gente está, né, melhorando. Quem tiver interesse, sabe onde procurar no meu servidor Discord aí, né? Só deixar na descrição aí, vai lá no meu servidor e abre um ticket lá, pede mais informação que a gente vai explicando aí como é que funciona e tal.